Karen causa o falecimento de seu filho e arruína a carreira da minha cunhada. Primeiramente, é uma história longa e horrível, então peço desculpas antecipadamente. Isso aconteceu em agosto de 2017 e envolve 2 longos processos judiciais, um dos quais durou 1 ano e meio e outro quase 2 anos. Eu não estava diretamente envolvido pois aconteceu com a minha cunhada. Em 2017 minha cunhada estava no último ano de enfermagem. Ela tinha que estagiar como enfermeira trainee por 6 meses. Ela escolheu fazer o estágio em uma escola particular. Era uma dessas escolas particulares internacionais frequentadas por filhos de pais extremamente ricos. Parte 1. O incidente. 15 de agosto, é o dia da independência na Índia e houve uma celebração na escola. Era a cerimônia de hasteamento da bandeira usual com marcha dos estudantes e banda estudantil. Algumas peças apresentadas pelos alunos retratando eventos do movimento de liberdade. Algumas exposições culturais organizadas por cada turma. Barracas de comida e jogos organizadas pelos professores e etc. No final do dia as 3 melhores performances de classe foram premiadas e alunos selecionados receberam um certificado de excelência por performances excepcionais. Tudo estava indo normalmente no começo, mas um estudante desmaiou durante o desfile. Então ele foi levado ao consultório do médico. O médico o examinou e descobriu que ele estava com febre moderada e também estava levemente desidratado. Então o médico deu a ele alguns medicamentos e pediu à minha cunhada para lhe dar um copo de água com glicose. Ele repreendeu o menino por participar do desfile estando com febre e escreveu um bilhete dispensando de qualquer outra atividade. Ele perguntou ao menino se os pais dele estavam presentes e o menino disse que a mãe estava lá. Então o médico disse a ele que poderia ir para casa se quisesse ou poderia ficar à sombra com a mãe para assistir ao resto da cerimônia. O menino perguntou se poderia apenas ficar ali e descansar por um tempo. Então o médico disse que ele poderia usar uma das camas para tirar um cochilo. Como não havia mais nada para fazer no consultório, o médico se ausentou para ir comer algo nas barracas, deixando minha cunhada e um zelador no consultório. Apenas 5 minutos depois a mãe dele entrou no consultório e foi diretamente verificar seu filho. Minha cunhada tentou lhe dizer que o menino estava com febre tirando um cochilo, mas Karen a ignorou. Ela acordou o menino e perguntou como ele estava se sentindo. O menino disse que estava bem. Karen disse: ótimo, agora levante-se. Você precisa se preparar para sua peça, querido. Todos os outros já estão prontos. Minha cunhada tentou explicar novamente. Ele está com febre, ele quer descansar. Karen respondeu: ah, está tudo bem, ele está bem, não é, querido? O menino apenas olhou para minha cunhada. Minha cunhada disse: o médico dispensou de outras atividades. Seria melhor se você o levasse para casa e o deixasse descansar. Karen disse: é só uma peça, tenho certeza que meu querido consegue lidar com isso. Ele é um homem forte, não é mesmo, querido? Minha cunhada tentou novamente. Seria melhor que ele apenas descansasse, ele ainda está com febre. E com isso a Karen perdeu a cabeça e gritou com minha cunhada: ah, você sabe o que é melhor para ele? Eu sou a mãe dele, eu sei o que é melhor para ele. Como ousa? Meu filho é o melhor da turma. Ele tem o papel mais importante na peça. Ele é o melhor. Se ele não participar da peça, ele não receberá o certificado de excelência. Ele precisa estar no topo de tudo ou então será motivo de riso. Então não ouse me dizer o que é melhor para ele. O menino, vendo a mãe perder a cabeça, se levantou e disse para minha cunhada com um sorriso: está tudo bem, eu estou bem. Obrigado por cuidar de mim. Chocada e surpresa, minha cunhada apenas conseguiu dizer: deixe-me chamar o médico. Karen retrucou: eu venho de uma família de médicos, vocês nem sequer têm qualificação suficiente para trabalhar em um hospital. Ela pegou o braço do filho e saiu marchando. Minha cunhada chamou o médico que disse: bem, é filho dela. O que podemos fazer? Fizemos a nossa parte. Cerca de 1 hora depois o mesmo menino foi trazido novamente pois desmaiou durante a peça. O médico o examinou, deu-lhe uma injeção e pediu que ele fosse transferido imediatamente para um hospital pois o menino estava inconsciente e não respondia. Uma ambulância foi chamada e o menino foi levado para o hospital. O dia terminou sem mais incidentes. 2 dias depois a escola soube que o menino havia falecido no hospital. Minha cunhada ficou desolada ao ouvir a notícia. Ela chorou o resto do dia. Ela continuou dizendo como era culpa dela e como poderia ter evitado isso se tivesse se mantido firme. Como o menino sorriu para ela e agradeceu por cuidar dele. Dissemos a ela que não era culpa dela e a consolamos da melhor maneira possível. Até mesmo a professora dela na faculdade de enfermagem veio e tentou fazê-la se sentir melhor. Cerca de 1 semana depois ela foi informada que a escola estava abrindo uma investigação e que um conselho de inquérito examinaria o caso e que ela seria chamada para uma audiência. Ela estava aterrorizada mas concordou em ir. Eu fui com ela. A audiência foi realizada em uma sala de reuniões da escola. O conselho era composto pelo diretor, o médico da escola, o chefe de departamento de ciências, que era médico, o chefe de departamento de educação física, o professor da classe do menino e o pai do menino. A mãe do menino estava chorando em um canto da sala. Minha cunhada foi questionada sobre o incidente. Ela contou tudo o que aconteceu. O pai do menino perguntou: por que você deixou meu filho participar da peça mesmo sabendo que ele estava doente? Ela disse: eu tentei convencer a mãe do menino, mas ela não me ouviu, então o menino se levantou e me disse que estava bem.
Então se alguém lhe disser que quer pular de um prédio, você vai deixar a pessoa pular? Minha cunhada começou a chorar e eu disse: Ela tentou o melhor que pôde, senhor. A decisão final foi da sua esposa. Ela não quis ouvir minha nada. Bem, ela deveria ter tentado mais. E com isso a audiência foi encerrada. Minha cunhada ficou tão abalada que teve que se ausentar da escola por uma semana. Parte 2. Ações judiciais. Cerca de um mês depois recebemos uma intimação. O pai do menino havia entrado com uma ação judicial contra minha cunhada por negligência que resultou em morte. Ficamos chocadas. Nós contratamos um advogado. A escola também foi processada. O caso foi julgado no tribunal por cerca de 1 ano e meio. Foi um tempo horrível para nós. Minha cunhada estava emocionalmente esgotada e deprimida. Ela nem mesmo queria continuar com sua graduação. Mas por fim a corte concluiu que minha cunhada não era culpada, pois ela era apenas uma estagiária e fez o que podia. A mãe do menino também deu seu testemunho dizendo que insistiu para que o menino participasse da peça. A escola foi considerada negligente e recebeu uma multa pesada. Pensamos que tudo estava acabado e tentamos retomar nossas vidas, mas cerca de um mês depois recebemos outra intimação. Desta vez a mãe do menino estava processando minha cunhada por difamação, alegando que minha cunhada estava espalhando boatos sobre ela, a culpando pelo falecimento do menino. Foi um pesadelo. O caso se arrastou por quase 2 anos. Foi um tempo muito difícil para nós, mas finalmente a corte decidiu que a Karen não tinha provas suficientes para provar sua alegação e descartou o caso. Foi um alívio para nós. Mas minha cunhada estava tão abalada pela experiência que decidiu deixar a enfermagem e mudou de carreira. Ela agora trabalha como conselheira em uma ONG que ajuda crianças em situação de risco. Embora a experiência tenha sido terrível, ela decidiu transformar o trauma em algo positivo, ajudando crianças e jovens que passam por dificuldades. Mesmo assim, os eventos daquele dia ainda a assombram e ela frequentemente participa de sessões de terapia para lidar com o trauma. Esta foi de longe a experiência mais assustadora e devastadora que nossa família já passou. Aprendemos da maneira mais difícil que a insistência dos pais nem sempre é o melhor para a criança. Às vezes é importante ouvir os profissionais e confiar em seus conselhos. Próximo relato. Karen tenta invadir minha casa para medir os cômodos. Então, isso aconteceu há 3 anos. Eu alugava um apartamento no subsolo de que gostava muito. Meus senhorios eram ótimos, tio e tia de um amigo de infância. E vivi lá por 3,5 anos. No meio desse tempo eles me disseram que queriam vender o lugar, mas provavelmente não tão cedo, já que o marido trabalhava em um navio comercial 9 meses por vez. Eu só pedi a eles que me avisassem quando decidissem vender. Enfim, 13 a 14 meses se passam e eles decidem começar o processo. Eles me apresentam aos corretores de imóveis. Tudo é resolvido. Até este ponto tudo está indo muito bem. Os corretores me dão 24 horas de aviso antes de trazerem compradores. Eu posso ficar em casa durante as visitas ou ir cuidar dos meus assuntos. Não tenho reclamações sobre eles ou meus senhorios durante todo o processo. Então, um dia eu acabei de voltar do trabalho e não me senti com vontade de sair novamente. Os corretores vieram com uma família de 5 ou 6 pessoas. Eu tinha sido avisado, mas eu simplesmente esqueci, então decidi ficar. A família consistia em mãe, pai, filha adulta e 2 ou 3 crianças. Agora a questão é, eu morava em uma cidade turística na costa mediterrânea. Era verão, as pessoas tentam aplicar todo tipo de golpe por aqui. O pai intitulado disse: Eu sei que você disse que alguém mora aqui, mas esperávamos ficar alguns dias para sentir o apartamento. Corretor: O quê? Este lugar não está para alugar. O OP já mora aqui. Karen: Bem, eu não posso comprar algo assim tão facilmente, mas tudo bem, obviamente podemos passar a noite. Eu: Desculpe, não, vocês não podem, eu moro aqui. Ela segue em frente, mede coisas para lá e para cá, imaginando em voz alta se o grande guarda-roupa deles caberá no quarto. Como ela quer comprar um apartamento para a filha porque ela quer ir para a faculdade aqui. Eventualmente eles arrumam as coisas e vão para a praia. Eu os vi depois. A praia ficava a 2 minutos de distância do apartamento. No dia seguinte não havia visitas programadas. Então decidi fazer uma coisa que todos fazem quando moram bem perto da praia: tirar um cochilo depois do trabalho. Mas antes que minha cabeça sequer encostasse no travesseiro, ouço alguém descendo as escadas. Havia apenas 2 apartamentos no subsolo e meus vizinhos tinham saído por uma semana. Me levanto e vou em direção à porta para espiar. Mas antes que eu chegue até lá, alguém sacode a maçaneta da porta. E 10 segundos depois começa a bater. Fiquei realmente confuso e assustado. Vou até a porta e veja só, era Karen do dia anterior. Não abro a minha porta. Eu pergunto: Quem é? Sou eu, estivemos aqui ontem. O que você quer? Quero medir o espaço no quarto para ver se o guarda-roupa da minha filha cabe. Não, você não vai entrar. Mas eu não posso comprar o lugar se eu não souber, é para minha filha. Então ligue para o corretor, eles têm todas as medidas registradas. Não vou deixar você entrar. Vou comprar este lugar e te despejar. Boa sorte, eu ainda tenho 3 meses de contrato. Você não pode fazer nada a respeito. Meus senhorios me disseram que se o lugar fosse vendido antes do final do meu contrato, o contrato iria especificar que eu não poderia ser despejado antes do término do meu contrato.
Karen começa a xingar e eu ouço se afastando. Eu liguei para os senhorios e para os corretores depois disso. Todos ficaram horrorizados e preocupados que alguém como aquele simplesmente veio até o meu lugar, tentou entrar à força e me ameaçou com despejo. A Karen não comprou o apartamento afinal porque os senhorios se recusaram a lidar com ela novamente. Os corretores disseram a ele que já havia sido vendido. Até hoje acredito que o plano deles era encontrar um lugar para passar alguns dias de graça sob o pretexto de comprar o lugar para a filha deles. Ainda tive que improvisar câmeras web ao redor do apartamento para ficar de olho nele enquanto estava no trabalho pelo resto do tempo que fiquei lá. Passei o verão inteiro não me sentindo seguro em minha própria casa. Próximo relato. Meu primeiro encontro pessoal com Karen. Isso aconteceu há uma semana numa segunda-feira, o meu pior dia em mais de 5 anos. Sou chaveiro de profissão e o trabalho exige que eu suba em escadas para consertar portas, fechaduras e qualquer outra coisa que esteja quebrada em uma porta. Eu estava trabalhando na porta de entrada principal de uma grande loja de segunda mão. Às vezes tenho que bloquear uma entrada para consertar uma porta. E quando faço isso sempre tento encontrar outra opção para os clientes entrarem e saírem do prédio. Abri uma porta de saída de emergência à direita, talvez uns 3 metros de distância, de onde eu estava trabalhando para garantir que houvesse uma porta que eles pudessem usar. Estava trabalhando, cuidando do meu negócio em cima da minha escada ouvindo um audiolivro no meu fone de ouvido Bluetooth, quando uma Karen intitulada e filho se aproximaram de mim. Com licença, preciso entrar na loja. Bem, esta entrada está indisponível agora, mas eu fiz. Preciso entrar agora. Você não pode bloquear a porta. Sim, bem, se você me deixasse terminar o que eu estava dizendo. Você precisa sair do meu caminho. Eu respondi ficando irritado. Há uma porta ali, você pode entrar por lá. Não, esta aqui é mais perto. Eu, agora zangado. Olhe, pare de me incomodar e vá para lá. Foi aí que Karen levou as coisas para outro nível, e por outro nível quero dizer que ela acabou sendo presa. Karen não gostou de eu gritar com ela. Ela agarra o filho pelo pulso e tenta passar por baixo da minha escada enquanto estou nela. A grande bolsa dela se prendeu em um dos degraus da minha escada e a puxou, fazendo com que minhas ferramentas e o motor do operador para deficientes em que estava trabalhando caíssem no chão. Caí sobre o ombro, quebrando a clavícula e deslocando o ombro. O motor atingiu o chão e se estilhaçou. E a escada caiu sobre ela e o filho. Um caixa que viu toda a situação pela janela correu para ver se eu estava bem. Respondi que não. Algo estava quebrado, e pedi que chamassem a polícia e uma ambulância. Eles chegaram e a polícia tomou depoimentos, e eu disse a eles que queria prestar queixa antes de ser levado de ambulância para o hospital. O pai do menino veio buscá-lo. Felizmente o menino não se machucou, e a Karen foi levada algemada. Ainda não tive notícias sobre a data do julgamento ou qualquer outra coisa. Desde então tenho estado afastado do trabalho e com muita dor, tudo porque Karen queria algumas tralhas de segunda mão. Atualização. Muita coisa aconteceu com Karen. Não vou entrar em muitos detalhes, mas vou dar uma versão resumida. Primeiramente, estive em casa descansando e me recuperando, e meu chefe foi gentil o suficiente para me pagar meu salário integral enquanto estou de folga, em vez do que a seguradora teria me pago. Sou muito grato por trabalhar para alguém que respeita e cuida de seus funcionários. Quanto a Karen, a fiança dela foi paga na semana passada e ela recebeu ordens para ficar com a mãe até a data do julgamento. Isso se tornou um assunto totalmente criminal. Ela foi acusada de 2 acusações de agressão com arma causando lesão corporal, uma acusação de colocar em risco a vida de uma criança, e uma acusação de assédio. Se condenada, ela será obrigada a pagar pelos danos a todas as propriedades danificadas. Além disso, ela está enfrentando 8 anos de prisão por tudo isso. O marido dela entrou com pedido de divórcio, e a guarda da criança foi concedida ao pai com a ordem de que ela não pode vê-lo sem a supervisão de um agente dos serviços da criança e pelo menos um policial. Quero dizer entretanto que sinto muito por Karen e sua família. Karen arruinou a vida dela e desfez sua família. Uma pequena lição de vida para todos. Seja gentil com as pessoas que estão tentando fazer seu trabalho e tenha uma boa atitude. Caso contrário você pode perder tudo. Atualização 2. Acabou. As datas no tribunal e os advogados já terminaram. Foi um longo caminho. Primeiro, Karen foi acusada e oficialmente condenada. R$150 mil de indenização, incluindo custos médicos. 4 anos em prisão federal e 2 anos de liberdade condicional. O filho dela tem medo dela. A família dela nem apareceu na audiência de sentença. Estou feliz. Estou curado e me sentindo bem agora. Próximo relato. Karen perde a cabeça porque eu sou surdo. Então, um pouco de contexto primeiro. Eu trabalho em uma grande rede de supermercados como alguém que repõe mercadorias, substitui itens que foram abandonados ou devolvidos durante o dia e executo várias outras tarefas pela loja. É uma loja pequena, então a maioria dos funcionários pode fazer quase todas as tarefas. Nessa noite específica eu estava guardando um carrinho de itens que os clientes decidiram que não queriam ou que estavam danificados. Agora, devo começar dizendo que eu não sou completamente surdo. Consigo ouvir vagamente coisas como portas batendo, telefones altos e coisas do tipo, porém não consigo ouvir vozes de maneira alguma, nem mesmo gritos altos. Embora eu seja surdo, conheço a língua de sinais.
Tenho um grande crachá e um cordão que uso para informar as pessoas que sou de fato surdo. Além disso, tenho um pequeno caderno que tem uma variedade de respostas pré-escritas para perguntas. Algo como flashcards. Embora a comunicação seja difícil às vezes, eu faço o meu melhor para que tudo funcione e estou muito bem preparado. A maioria das pessoas entende, colabora comigo e conseguimos nos entender. Algumas pessoas gentis até se comunicam comigo por meio de sinais. Isso sempre me faz sorrir. Sou bastante jovem e não pareço a pessoa com deficiência auditiva típica. Então, quando as pessoas às vezes ficam um pouco chateadas porque eu não respondo imediatamente, elas se desculpam muito, mas não dessa vez. Aqui é onde a história fica interessante. Então, estava em um certo final de tarde e decidi começar mais cedo com os itens que os clientes deixaram do dia que estava lotando um carrinho de compras. Como era mais cedo do que normalmente começava, havia mais pessoas ainda na loja em comparação com o horário em que geralmente iniciava. Não tem problema. Comecei mesmo assim. Cerca de meio carrinho de compras depois estou na seção de papel toalha quando sinto alguém me cutucar rudemente no ombro. Eu me assusto e viro para ver esta senhora. Ela é mais alta do que eu, e eu não sou baixo. Tenho 1,83 metros de altura. Ela é muito magra, provavelmente na casa dos 50 anos, com cabelo loiro frisado apenas contido por um chamativo boné vermelho. Isso foi em setembro de 2020, e claro, ela não usava máscara. Ela começa o que suponho ser um grito a julgar pela expressão agressiva em seu rosto. Começo a apontar para o meu crachá e ouvidos tentando comunicar que não consigo ouvir o que ela diz. De acordo com o cliente gentil que vou apresentar em um momento, ela dizia coisas como: Estou falando com você. Estou tentando chamar sua atenção há 5 minutos. Ela então dá um passo à frente e agarra meu cordão, o puxando violentamente e ele se solta do meu pescoço. Ela o joga no chão. Neste ponto estou muito nervoso e começando a entrar em pânico. Tento realmente dizer que não posso ouvir, mas não tenho certeza de como saiu pois nunca ouvi minha própria voz. É neste ponto que o cliente gentil entra em cena. Vejo ele virar a esquina. Um homem de cerca de 30 anos. Chega ao corredor e se aproxima de Karen perguntando qual era o problema. Tudo isso é o que ele contou para mim, dizendo o que disse depois do incidente. O cliente gentil olha para mim e aponto freneticamente para o crachá na minha máscara e pego meu caderno e rabisco. Sou surdo e não sei por que ela está gritando comigo. O cliente gentil se vira para Karen e eles trocam algumas palavras. Coisas como: você não vê que ele é surdo? Por que está gritando com uma criança assim? E respostas como: Ele não é surdo. Está apenas me ignorando porque é um preguiçoso. Isso continua por alguns minutos e finalmente começo a chorar pois isso causou uma cena com pessoas começando a se aglomerar ao nosso redor. Finalmente chamou a atenção dos meus dois gerentes. O gerente 1 se aproxima de mim enquanto o gerente 2 vai até o cliente gentil e a Karen, que agora realmente começaram a gritar um com o outro. O gerente 1 conhece língua de sinais e me pergunta se estou bem. Digo que sim e limpo as lágrimas do rosto e pego meu cordão do chão. Ele me diz para pegar minhas coisas e esperá-la na sala de descanso dos funcionários. Cerca de 15 minutos depois os gerentes entram com um policial. A Karen tinha sido presa. O gerente 1 me explica em língua de sinais que a Karen foi presa por agressão de 3º grau e que o policial precisava de um depoimento escrito e perguntou se eu queria prestar queixa. Eu alegremente digo que sim e dou meu depoimento. O cliente gentil ficou por perto e escrevi um bilhete de agradecimento para ele. Essa foi de longe a pior experiência que já tive com um cliente, mas estou grato por existirem pessoas incríveis como o cliente gentil e os meus gerentes. Além disso, a Karen foi condenada a alguns meses de prisão, liberdade condicional e teve que pagar uma multa pesada. E sinceramente espero que isso destrua a vida dela. Próximo relato. Karen quer que eu troque minha roupa. Então, algumas semanas atrás eu estava em um supermercado, nada fora do comum. Eu tive um dia particularmente difícil e por isso não estava com vontade de me vestir bem. Apenas uma camiseta azul de uma das minhas antigas escolas, shorts e tênis. Eu tinha acabado de pegar tudo o que precisava quando entrei na fila. Foi quando eu vi a Karen. Agora, esta mulher tinha apenas 2 coisas em seu carrinho: seu filho pequeno, um menino que provavelmente tinha uns 3 anos, e muito álcool. Eu quero dizer que a seção inteira do carrinho estava absolutamente cheia de garrafas. Além disso, vale mencionar que esta mulher, provavelmente por volta dos 30, estava usando um top cropped rosa choque. Tudo bem, isso é bastante ruim, mas não é da minha conta e eu não estou com vontade de discutir com alguém. Ela paga por suas coisas e começa a sair. Então eu começo a fazer o mesmo. Estou no leitor de chip do cartão quando sinto um toque no meu ombro. Eu me viro e os problemas começam. Olá, senhora. Posso ajudá-la? Sim, eu estava me perguntando se você poderia trocar sua camiseta. Desculpe, o quê? Bem, azul não é cor de meninas e eu não quero que meu filho tenha uma ideia errada sobre o que é aceitável usar. Desculpe, eu não vou fazer isso. Se você quer que seu filho aprenda esse tipo de coisa, você pode ensiná-lo em sua casa, mas eu tenho o direito de usar o que quiser. Ah, não seja tão indelicada. Apenas troque essa camiseta. Eu trocarei se você me der um bom motivo. Azul não é para meninas. Ok, bem, top cropped não é para bruxas, mas você está aqui.
Nesse ponto eu apenas me certifiquei de que tinha tudo e me afastei. Eu ouvi ela murmurar algo para a caixa quando saí, mas eu não pude ouvi-la e honestamente, não me importo. Próximo relato. Meu irmão e minha cunhada colocaram minha sobrinha adolescente em uma vida inteira de dívidas. Meu irmão e cunhada são extremamente responsáveis com dinheiro, a ponto de já terem declarado falência 2 vezes e estarem trabalhando para a 3ª vez agora. Só que ainda não passou tempo suficiente desde a última vez. Ambos devem mais de $150 mil em empréstimos estudantis e cartões de crédito. Além de deverem mais na casa deles do que ela vale, pois eles retiram todo o patrimônio que ganham imediatamente, dizendo que vão pagar a dívida com isso, mas gastam em compras impulsivas de luxo. Eles têm 3 filhos. A mais velha tem 18 anos e está na faculdade. Descobri recentemente que eles fizeram enormes empréstimos estudantis no nome dela muito além do que era necessário e gastaram tudo em si mesmos. Eles já enganaram a criança tirando todas as suas economias no verão passado para comprar um carro, mas trocaram o carro por um com transmissão manual que ela não sabe dirigir. Sei que eles fizeram isso de propósito porque meu irmão queria o carro novo para ele e disse que era justo dar a ela a antiga minivan surrada e feia em troca, mas não devolveu o dinheiro que ela deu pelo carro novo. Os sogros criaram um fundo universitário para ela quando era pequena, e em cada feriado em vez de presentes, dinheiro era depositado. Quando chegou a hora de usar o dinheiro ela descobriu que tudo tinha acabado. Eles gastaram tudo sem que ela soubesse e ela só descobriu quando precisou e viu que o dinheiro não estava mais lá. Acabei de descobrir que eles a endividaram com empréstimos estudantis muito além do que ela precisava e ela nem sequer começou seu 2º ano ainda. Eles pensaram que Biden iria perdoar $20 mil, então foram e gastaram tudo pensando que era dinheiro gratuito. Esta pobre criança não tem ideia da magnitude do que fizeram a ela a longo prazo. Eles arruinaram suas próprias vidas e finanças além do reparo e não resistiram a aproveitar-se de sua própria filha, a colocando em um buraco profundo do qual ela nunca será capaz de se livrar ou estará tentando pelo resto de sua vida. A carreira que ela está seguindo não é um trabalho de alto rendimento, então ela já vai ter dificuldade em se sustentar sozinha depois da faculdade. Não acho que ela saiba o quanto de dívida está sendo acumulada em seu nome. E se ela decidir abandonar a escola ou escolher outro caminho, ficará presa com um enorme pagamento de qualquer maneira. A mensalidade é super barata pois ela ficou no estado, então eles poderiam facilmente ter pago do próprio bolso e evitado colocá-la na mesma situação em que se encontram. Estou enojado com o nível de direito que eles têm de literalmente roubar a própria filha de cada centavo que ela tinha, que já não era muito para começar, e depois condená-la a uma dívida massiva para o resto da vida em cima disso para que possam continuar gastando frivolamente em tudo, desde comer fora em todas as refeições, novos gadgets tecnológicos, viagens, 2 carros novos para eles mesmos, roupas e decoração de casa e etc. Eles devem dezenas de milhares aos meus pais por todos os resgates para salvar a casa deles da execução hipotecária várias vezes. Levaria o dia todo para falar sobre todas as coisas gananciosas e mesquinhas que eles fazem, mas prejudicar a própria filha é de um nível sem precedentes, e eles têm mais 2 crianças das quais tirar vantagem no futuro. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.